Um terreiro de Umbanda que funciona há 2 décadas no bairro do Saviana, na capital, foi atacado no fim de semana. A polícia está investigando o caso, mas tudo indica se tratar de intolerância religiosa, acredite você. Veja na reportagem de Ciro Mineiro. O ataque aconteceu por volta do meio-dia do último domingo. O alvo foi o terreiro Flor do Matão Deus é Quem Guia, em atividade há cerca de 20 anos, que fica na rua São Francisco, no bairro do Saviana. Pelas imagens registradas logo após o crime, é possível ter uma dimensão do tamanho da destruição. Estátua de imagem, de santos, estátua de caboclo de índio, todo, furaram o tambor, tudo, o batalhão todo. Ele lutando a longa data para fazer suas obrigações, foi destruído. Nos últimos dias, vários babalorixás têm prestado solidariedade ao pai Jorge Matos, responsável pelo terreiro no Saviana. Para eles, esse pode ter sido mais um caso de intolerância religiosa. O aspecto que a gente viu, tudo que aconteceu no ilê dele, no caso a casa dele, com certeza é um aspecto de intolerância religiosa. E é surpreendente para nós aqui em São Luís do Maranhão um caso desse, porque é certo que a gente já vem acompanhando em vários estados, já vem acontecendo isso, mas no Maranhão para nós é surpreendente esse fato que aconteceu agora recente na casa do pai de santo Jorge. No dia do crime, a Federação de Umbanda e Cultos Afros do Maranhão emitiu uma nota repudiando o ato de vandalismo. O texto ressalta ainda que o caso já havia sido levado ao conhecimento das autoridades policiais. O presidente da entidade, o também vereador Astro de Ogum, confirmou que medidas já estão sendo adotadas como forma de elucidar esse caso. Dando todo suporte, não só nas coisas pessoais que o pai de santo precisa, a questão da estrutura física, mas também judicialmente, A gente está tomando as providências, inclusive o secretário de Segurança já se pronunciou, já está na Secretaria de Segurança, e a federação também vai agir de outras formas, penalmente e criminalmente, porque é um caso sério de intolerância, que não pode se admitir. Mesmo ainda assustado diante de tamanha violência, o pai Jorge Matos revela que o terreiro deve reabrir e retomar as atividades o quanto antes. Não vai cair, não. Desmenta essas coisas, os remédios para as garrafadas. Eu trabalho com muito ervas medicinal, então eu faço as garrafadas, essas coisas. Não pode fechar, não. Não vou fechar nunca. Só quando eu vou ir partir dessa para outra. Aqui no estúdio do Bom Dia, nós vamos falar mais sobre o assunto, sobre essas práticas que infelizmente são mais comuns do que nós imaginamos, contra em especial religiões de matriz africana. Eu recebo Ana Amélia Bandeira, do Centro de Cultura Negra do CCN. Bom dia. Bom dia. Essas atitudes de perseguição, de violência, que são inclusive previstas no Código Penal como crime, Por que elas continuam acontecendo? Há, de algum modo, uma cultura da impunidade em relação a casos como esse, que acabam estimulando essas atitudes completamente equivocadas? A gente acredita que sim, porque na hora que houver uma punição, porque a gente já tem vários casos, não só aqui no Maranhão, mas em outros estados. E a gente não vê uma punição por parte da justiça. E na hora que tiver essa punição, a gente acredita que isso vai... que aquele que promete, ou aqueles, que muitas vezes é um só, outras vezes são muitos, eles vão ter um outro olhar. E a gente também verifica que a questão, quando a gente coloca intolerância religiosa, a gente tem várias religiões, mas de fato o que a gente tem visto ao longo dos anos é a religião de matriz africana, ela que tem sido mais atacada, ela tem sido mais penalizada, muitas das vezes até nos próprios meios de comunicação, Então, assim, a pessoa por não entender, às vezes, num ato religioso, ele comete essa intolerância, E para a gente é muito triste quando a gente tem, depois da manhã, dentro da programação do aniversário do CCN, é um ato que é feito e a gente acredita que só aqui no Maranhão, principalmente aqui em São Luís, onde a gente tem a procissão dos orixás, E aí para um pai de santo, dono de um terreiro, de toda uma história, ter todo o seu legado destruído, porque são imagens, que você dificilmente vai ter como recuperar. E fora isso, quer dizer, aquele lugar, o templo é um lugar sagrado em todas as religiões, certeza, com certeza. E é considerado pela lei brasileira
um lugar inviolável. O direito, inclusive, ao culto é inviolável. A Constituição brasileira determina isso, o Brasil é signatário de uma série de tratados internacionais sobre o assunto, o Estado é dito laico, mas na prática não é assim que tem funcionado, né? O Estado reconhece um crescimento desse número de casos como esse, mas tem feito alguma coisa no sentido realmente de inibir essa situação, acabar de uma vez por todas com isso, na sua opinião? É, isso que a gente acabou de ver, porque o Estado, ele está aí, né, enquanto a própria polícia, que ela faz as investigações, mas de fato, a gente nunca tem um retorno, e esse retorno, quando ele vem, essas pessoas, elas não pagam, né, elas não tem aquele ressarcimento que aí, mesmo que ele for financeiro, isso não vai trazer de volta todo aquele legado, mas a gente tem dentro da Secretaria de Direitos Humanos um núcleo, né, que está trabalhando também. Agora, para a gente é mais visível quando eles aproveitam para fazer, justamente, porque geralmente o pai de santo, ele não convive às vezes no terreiro, ele mora, muitos às vezes moram no fundo, outros moram em no outro espaço, né? E eles aproveitam justamente no horário em que a pessoa não está no terreiro. E o que a gente reforça, né? É que na hora que houver justiça, de fato, e aí a gente tem uma lei, porque às vezes a gente fica que as leis elas nunca são cumpridas de fato e de direito, né? Mas é que tem que ter punição. A nossa posição é que ter punição, porque não adianta a gente ir para a rua fazer atos, né? Aí a federação vem, se coloca, mas lá depois esquecem, né? Silencia e vão fazer de novo. Inclusive a gente vê assim, que a gente tem outros terreiros, né, que são mesmo lá nos interiores, né? A gente que vem do interior, a gente tem na região de Codó, Santo Antônio dos Pretos, terreiros que são lá dentro do mato, né? Já pensou que se isso acontece num espaço desse? E vê também que alguns ataques eles não chegam na mídia. Às vezes por medo, às vezes também de acreditar que não vai acontecer nada, que você vê toda essa história que já aconteceram com outros, mas a gente espera que esse agora, né, o Estado, a própria Justiça tome uma providência. Não deve ser tão difícil identificar a autoria esses ataques, não é? Vocês que trabalham que militam no movimento negro, percebem que não é tão difícil assim identificar esses grupos, enfim, já há uma repetição, digamos assim, de atitudes como essas, até em outros estados da federação? Já há uma repetição, né? Inclusive nesse aqui, né, conhecem a pessoa é do bairro, né? Então, assim, acho que um dos pontos é chamar, né, essa igreja para conversar, e aí é a pessoa que está lá em cima mesmo no topo. Responsabilizar quem, inclusive, dirige determinados grupos, né? Claro que a gente está falando aqui, teoricamente, a investigação vai apontar quem seriam os autores, mas há indícios claros aí já mostrados de intolerância religiosa. Quero agradecer a sua presença aqui no estúdio, falando sobre um tema. Infelizmente, a gente gostaria de estar falando de outros temas aqui, mas quanto mais a gente falar sobre isso, a gente pode, de repente, contribuir aí também para acabar de uma vez por todas com essa aberração que é a intolerância religiosa. E a gente faz um apelo, né, para as religiões, as outras religiões, que a gente respeita, inclusive porque é uma religião que é estritamente negra, é uma história do povo negro, vindo de África, e a gente respeita todas as outras religiões, inclusive a gente tem um conselho, tem vários estados que a gente tem o Conselho da Igualdade Racial, a gente tem conseguido nos municípios fazer um trabalho de trabalhar esse não racismo, porque em pleno século XX a gente ainda continua conservando esse tipo de coisa, né? E tendo esse tipo de atos. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista.